Pai, por que me abandonaste? Esse foi o último clamor de Jesus. Em meio ao silêncio absoluto do Calvário, um grito rompeu os céus, marcando a eternidade. Pai, por que me abandonaste? Estas palavras, carregadas de angústia, dor e desespero, não apenas ecoaram no monte onde Jesus foi crucificado, mas também continuam a ressoar nos corações de milhões ao longo da história. O que realmente significava esse clamor? Como entender tamanha aflição de alguém que sempre afirmou ser um com Deus? A cena é devastadora. Jesus, pendurado na cruz, com o peso dos pecados da humanidade sobre seus ombros, experimenta a sensação mais profunda de abandono. Para entendermos o impacto desse momento, precisamos mergulhar na narrativa bíblica e no contexto histórico e espiritual em que ele ocorreu. As palavras de Jesus foram registradas no Evangelho de Mateus 27, versículo 46 e Marcos 15, versículo 34, ambas refletindo o Salmo 22, um cântico de lamento escrito por Davi. Ao dizer essas palavras, Jesus não apenas expressava sua dor, mas também cumpria as Escrituras. No entanto, este versículo não deve ser interpretado de maneira simplista. Há profundidade em cada sílaba, ecoando o desespero humano e a reconciliação divina. Primeiramente, precisamos considerar a dualidade de Jesus, sendo completamente Deus e completamente homem. Como homem, ele sentiu a total separação de Deus causada pelo pecado da humanidade. Pela primeira vez na história eterna, houve uma ruptura entre o Pai e o Filho. Essa separação é incompreensível para nós, mas é a essência do sacrifício de Jesus. Ele tomou sobre si o castigo que era nosso. Enquanto Jesus agonizava, não apenas experimentava a dor física da crucificação, mas também o peso espiritual dos pecados de toda a humanidade. A Bíblia diz em Isaías 53, versículo 5, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Este foi o preço da redenção, e Jesus pagou cada centavo. A frase Pai, por que me abandonaste? Também levanta uma questão teológica intrigante. Deus realmente abandonou Jesus naquele momento? A resposta nos convida a refletir sobre a natureza do sacrifício de Cristo. Na cruz, Jesus tomou sobre si o pecado do mundo, e Deus, sendo santo e justo, não pode tolerar o pecado. Assim, em um ato incomparável de amor e justiça, o Pai se afastou de seu Filho. Este afastamento temporário não é apenas uma cena de dor, mas um símbolo da gravidade do pecado. Ele nos mostra o preço que o pecado exige: separação de Deus. No entanto, o sacrifício de Jesus fez algo que ninguém mais poderia fazer. Ele abriu o caminho para a reconciliação entre Deus e a humanidade. Ao citar o Salmo 22, Jesus não estava apenas clamando em desespero. Ele estava apontando para a promessa de redenção contida nesse salmo. Apesar de começar com palavras de angústia, o Salmo 22 termina com uma nota de vitória e esperança. Os pobres comerão e se fartarão, os que buscam o Senhor o louvarão. Viva o vosso coração para sempre. Essa passagem é um lembrete de que a dor da cruz não foi o fim. O grito de abandono de Jesus foi seguido pela vitória da ressurreição. Ele foi abandonado para que nós nunca mais fossemos. É um paradoxo poderoso. Através de sua morte, fomos reconciliados com Deus. Mas o que essa frase significa para nós hoje? Quando enfrentamos momentos de desespero e sentimos que Deus está distante, podemos lembrar que até mesmo Jesus experimentou essa sensação. Ele conhece nossa dor, nossa solidão e nossos momentos de fraqueza. Ele é o Deus que sofreu por nós e conosco. A dor de Jesus na cruz não foi apenas física ou emocional, mas também espiritual. Ele sentiu o peso esmagador do pecado. Quando dizemos que Jesus carregou nossos pecados, muitas vezes não compreendemos a profundidade disso. Ele carregou a culpa, a vergonha e o afastamento que deveriam ser nossos. Para entendermos o significado completo dessa frase, é essencial reconhecermos o conceito de expiação na teologia cristã. A cruz foi o altar onde o Cordeiro de Deus foi sacrificado.
Assim como os sacrifícios no Antigo Testamento eram realizados para expiar os pecados, Jesus foi o sacrifício perfeito e definitivo. Ele se entregou voluntariamente para nos reconciliar com o Pai. Outra questão que surge ao analisar essas palavras é o silêncio de Deus. Por que Deus não respondeu ao clamor de Jesus? Esse silêncio é profundo e, ao mesmo tempo, cheio de significado. Ele nos lembra que, mesmo nos momentos em que sentimos que Deus está distante, Ele está trabalhando para um bem maior. O silêncio de Deus durante a crucificação resultou na salvação do mundo. O impacto dessa frase na história da humanidade é imensurável. Milhões de pessoas encontraram conforto nas palavras de Jesus porque elas refletem as lutas humanas mais profundas. O sentimento de abandono, a luta contra a dor e a busca por esperança são universais. Hoje, muitos se perguntam: onde está Deus na minha dor? Essa pergunta ecoa o grito de Jesus na cruz. No entanto, a resposta está na própria cruz. Deus está presente em nossa dor, assim como esteve presente na de Jesus. Ele transforma nossa dor em vitória, nosso desespero em esperança. A frase também nos convida a refletir sobre nossa própria relação com Deus. Estamos vivendo de maneira que reconhecemos o sacrifício de Jesus? Estamos aceitando o presente de redenção que Ele nos oferece? Ou estamos rejeitando essa dádiva incomparável? O clamor de Jesus também é um convite à fé. Ele nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, Deus está no controle. Quando Jesus clamou: Pai, por que me abandonaste? Ele estava no ápice do plano de redenção de Deus. Ele estava cumprindo a promessa feita desde o início dos tempos. A frase Pai, por que me abandonaste? Não é apenas um grito de dor, mas um chamado à esperança. Ela nos lembra que, através do sacrifício de Jesus, temos acesso a uma relação com Deus que nunca será rompida. Se você já se sentiu abandonado ou distante de Deus, lembre-se de que Jesus entende sua dor. Ele experimentou o abandono para que você nunca precisasse experimentá-lo. Ele está sempre ao seu lado, oferecendo graça, amor e redenção. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.